Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Aeroplus. Vocês pediram e nós cá estamos a cumprir. Parte 2 de dicas para agentes imobiliários. É importante também dizer que alguns este mês, julho ou agosto, vai sair também um vídeo com 6 padrões que eu encontrei em agentes imobiliários, onde eu vou especificar várias coisas, mas é importante dar já algumas dicas que no fundo complementam aquilo que foi o primeiro vídeo de dicas para agentes imobiliários, parte 1. Bom, se bem se recordam, nesse vídeo, uma das dicas que eu falei, e a primeira dica era a ética, o facto de sermos éticos, o facto de, por exemplo, sabermos como agentes imobiliários, que eu não sou, claro que eu estou-vos a dar esta minha perspectiva, numa perspectiva de um agente imobiliário, de uma empresa que faz investimentos imobiliários, naturalmente, a Aero, mas sempre nessa base. Portanto, eu nunca fui agente imobiliário, não planeio ser, não acho que é algo que realmente me apaixone e não estou naturalmente a minorar a profissão, mas é nessa perspectiva que eu dou estas dicas. Na primeira parte, eu disse que a primeira grande dica era a ética, ou seja, esta história de agentes imobiliários estarem a vender um produto no qual confiam. Por exemplo, sabendo que há um problema de umidades, de infiltrações ou um problema qualquer num imóvel, não devem vender o imóvel, porque isso, na minha opinião, quebra o limite da ética. E se nós falarmos em ética e integridade, a verdade é que isto é uma questão muito dúbia. Aquilo que para nós é ético, para outros não é, e vice-versa. Ainda há pouco tempo estava a discutir com um elemento da minha equipa essa mesma questão. Mas, na minha opinião, como agente imobiliário, não é ético vender-se um produto no qual não se acredita. Isso para mim não é ético e é algo que eu nunca faria. E, portanto, é a dica que eu dei na primeira parte desta série aos investidores imobiliários. Nunca vendam nada em que não acreditam ou que acreditam que têm problemas, é a mesma coisa. Nesta segunda parte eu queria vos dizer uma coisa. A ética normalmente é complementada pelo brio. Ou seja, um agente imobiliário deve ter, e esta é a primeira grande dica deste vídeo, ter brio naquilo que está a fazer. Eu vou-vos contar agora uma história que aconteceu até há muito pouco tempo comigo mesmo, com um agente imobiliário com o qual eu trabalho, num imóvel que eu coloquei a comercializar e de facto era um imóvel devoluto. Eu aumentei o meu portfólio demasiadamente rápido em prédios devolutos que necessitam de obra de remodelação e apercebi-me, ok, não vou ter tempo para fazer toda a requalificação nestes edifícios como eles merecem e, além disso, prefiro neste momento, é uma estratégia que eu agora estou a tomar, em basicamente reduzir bastante o meu portfólio em prédios pequenos e comprar prédios bastante maiores. E, portanto, coloquei alguns imóveis no mercado e esse agente imobiliário chegou ao pé de mim e disse-me que o imóvel tinha mau aspecto, portanto, precisava de ser limpo por dentro, por fora, e eu disse, ok, certo, faz sentido, pode avançar. E ele chegou ali, ele não foi muito direto comigo, na realidade nós portugueses temos esta desvantagem, muitas vezes não somos diretos o suficiente, e o agente disse-me, então mas quem é que paga? Ou seja, ele ficou ali numa situação de, se você quer que eu mande limpar, eu mando limpar, mas naturalmente é você a pagar. Eu acho que, como agente imobiliário, o agente deve ter brio e deve pensar, e é um dos pontos que vem a seguir também neste vídeo, que eu vou falar, no retorno sobre o investimento, mas essencialmente deve ter brio na profissão. Ou seja, reparem numa coisa, eu se fosse o agente imobiliário em questão, eu não queria comercializar aquele produto assim, porque muito embora acredite no imóvel, a verdade é que levar lá muitos clientes e estar tudo muito sujo, é um imóvel já agora bastante velho, e estar tudo muito sujo e não mostrar o real valor do imóvel, ou seja, o lixo, o mato grande que havia inclusivamente no quintal, tudo isso, minorar aquilo que é a mostra do valor, a percepção do valor real do imóvel, eu não queria trabalhar com esse produto. E, portanto, nesse sentido, eu faria tudo para ter os imóveis nos quais trabalho, estar muito confiante com esses imóveis e, portanto, poder mostrá-los aos vários clientes sem qualquer tipo de reserva. E, portanto, naturalmente, eu iria-me chegar à frente e mandar limpar o imóvel. Estamos a falar de uma despesa de 50 euros, 60 euros, que foi aquilo que o agente me apresentou, e enquanto estamos a falar de despesas nesta ordem de grandeza, eu acho que faz todo o sentido o agente imobiliário fazer este tipo de investimento nos imóveis, porque primeiro vai aumentar a conversão de venda daquele imóvel, portanto as chances de efetivamente vender o imóvel vão aumentar, e eu já vos conto mais sobre o retorno no investimento do agente imobiliário, e além disso o agente deve ter o brio de mostrar um produto bom aos seus clientes. Portanto, esta é a primeira dica, tenham um brio. O brio não se mete só numa limpeza que se dá ao imóvel e que se suporta esse custo sem se imputar ao vendedor do imóvel, não é só nisto, há muito mais
mais exemplos, mas este é um exemplo recente que aconteceu comigo e é a minha opinião que os agentes imobiliários devem ter brio, e uma das coisas que efetivamente não devem ter medo para minorar esse brio é fazer algum investimento para ter um imóvel melhor para mostrar aos potenciais compradores. Ok, a segunda grande dica que eu dei na primeira parte deste vídeo tinha a ver com o trabalho árduo. Eu acredito que na vida nada se consegue, a não ser que se vão por caminhos que eu realmente não acredito. Se nós tivermos integridade, também temos que ter um trabalho árduo para alcançar objetivos grandes. E cada um tem os seus objetivos, há quem tenha objetivos mais pequenos, há quem tenha objetivos maiores, mas sejam quais forem os seus objetivos, o trabalho árduo é uma das grandes bases do sucesso. E nesse sentido, esta é a grande segunda dica deste vídeo, porque eu acho que isto é algo que complementa o trabalho árduo. Mais do que trabalho árduo, ou tanto quanto trabalho árduo, temos que trabalhar de forma inteligente. Isto mede-se de várias formas. Eu já vi imensos agentes imobiliários que angariam imóveis, falam com montes de potenciais compradores e no final, vendas fechadas, muito poucas. Transações feitas, muito poucas. Identifiquei alguns padrões nesses agentes imobiliários, que vai vir num vídeo, aquele vídeo que eu estava a falar, onde vamos ter 6 padrões de agentes imobiliários que eu identifiquei como investidor imobiliário há 10 anos no mercado, mas atalhando essa explicação, esses agentes imobiliários não trabalham de forma inteligente. Só uma nota muito rápida. A Mariana, no nosso canal de YouTube, que está também no ramo imobiliário, perguntou a alguns colegas meus, e o comentário aparecerá aqui, alguns colegas meus, essencialmente o ponto é que alguns colegas não dão muitas informações sobre o imóvel e quando ela quer fazer uma partilha, efetivamente tem dificuldades, porque não conhece os imóveis e os colegas não dão informação suficiente dos imóveis, muitas vezes porque o querem vender eles, não estão tão interessados numa partilha. Uma das soluções que eu dei foi angariar mais. Reparem que, e isto é um ponto absolutamente essencial, visto de fora para um agente imobiliário, para mim é algo absolutamente essencial. Não se pode angariar demais porque, como eu estava a dizer, se perde o foco no imóvel ou no cliente, não há tempo para cumprir esses dois focos, mas também não se pode angariar de menos ao ponto de acontecer, como a Mariana estava a dizer, de se entregar, no fundo, o sucesso daquela transação às informações que um colega quer dar ou não quer dar. Portanto, há um ponto de equilíbrio da angariação que deve ser suficiente para se conhecer todos os proprietários e todos os imóveis que se têm em carteira. É isso que distingue um bom profissional, porque alguns de vocês podem estar a pensar, mas isso é impossível, eu conhecer todas as pretensões de todos os clientes, todos os imóveis com detalhe, isso é impossível. Sim, mas é isso que define um bom profissional, é alguém que conhece o seu produto de verdade de alguém que não o conhece. Aquele mostrador de casas que eu falava na primeira parte desta série. Mas ao mesmo tempo também é necessário angariar o suficiente para se ter um produto, para se trabalhar de forma própria e não estarmos dependentes do resto do mercado ou de colegas que querem ou não fazer uma angariação. Eu acho que a forma mais inteligente de um agente imobiliário se posicionar no mercado é, e no vídeo dos padrões isso vai estar bastante claro, uma destas duas formas. Primeiro, foco no cliente ou foco no imóvel. São formas totalmente diferentes de trabalhar, são formas ajustáveis a personalidades dos agentes imobiliários totalmente diferentes, mas eu acho que ambas têm muito sucesso. Primeiro, o foco no cliente. Para mim, o cliente do agente imobiliário e da mediadora é quem vende o imóvel, não é quem compra. Portanto, alguém que se foca nos interesses do potencial comprador não se insere bem aqui, porque o potencial comprador, de facto, é necessário para gerar negócio, mas não é ele que paga a comissão do imóvel à imobiliária. E, portanto, o agente imobiliário devia, em Portugal, no modelo que nós temos, e nós podemos, num vídeo, falar do modelo em Portugal que está mal e que tem muitas falhas, mas no modelo que temos, o agente imobiliário deve se concentrar nas pretensões essencialmente do vendedor, porque é esse o seu cliente. Mas nesse padrão que nós podemos identificar, efetivamente o agente tem que se focar nas pretensões então do vendedor. Quais é que normalmente são as pretensões do vendedor ou do investidor? Primeiro, vender o imóvel pelo maior valor possível. Segundo, vender o imóvel o mais rapidamente possível. E, portanto, nesse contexto, tudo aquilo que seja essencial para alcançar essas duas tarefas é crucial para trabalhar de forma inteligente. Por exemplo, vou-vos dar aqui alguns exemplos. O maior valor possível tem também a ver com o terceiro ponto, que vai ser o investimento que se faz no imóvel, ou seja, a percepção que algum comprador tem do imóvel pode mudar se
simplesmente por o imóvel ser limpo, ter staging, que é algo que depois também vou falar noutro vídeo. Enfim, tudo aquilo que vocês possam fazer para melhorar não só o imóvel, mas a percepção do valor do imóvel, isso vai totalmente corresponder às perspectivas do vendedor, que quer vender pelo maior valor possível. E depois o mais rapidamente possível. Há agentes imobiliários que claramente acumulam stock e isso é um problema. Um problema porque na realidade não têm tempo suficiente para trabalhar todos os imóveis como deviam, com o tempo e a atenção que merecem, e com isso vão estar a reduzir substancialmente a probabilidade de vender o imóvel de uma forma rápida. O foco no imóvel é uma alternativa completa ao foco no cliente. O foco no imóvel, aí sim, deve-se fazer um investimento muito grande no imóvel, deve-se olhar para o imóvel e não tanto às pretensões do cliente. Um exemplo, a limpeza do imóvel é absolutamente crucial, o staging do imóvel é absolutamente crucial. Já no foco ao cliente, eu acho que é absolutamente essencial o agente imobiliário sentar-se com o vendedor, possivelmente o investidor, e esgrimir todas as pretensões, saber tudo sobre aquilo que o cliente quer. Aqui, esta reunião é exatamente igual, mas eu acho que esta reunião deve ser aproveitada para saber tudo sobre o imóvel. Ou seja, ano de construção, qual é a história do imóvel, saber tudo sobre aquele imóvel. Porque normalmente há esta forma de trabalhar. Ou se foca na pessoa e nos interesses da pessoa, ou se foca no imóvel e depois só temos que encontrar uma pessoa que tenha os interesses neste imóvel. O grande problema é que as pessoas também acumulam, os agentes imobiliários muitas vezes acumulam demasiados imóveis, angariam demasiados imóveis e não os conhecem com detalhe. Ou seja, reparem que nestes dois padrões há um problema muito grande que é angariar demais. Primeiro, não se conhecem todas as pretensões dos vendedores dos imóveis ou não se conseguem, na realidade, cumprir essas pretensões. Por outro lado, não se conseguem conhecer todas as características dos imóveis e, portanto, angariar muitas vezes é efetivamente uma vantagem, um benefício. Muitas vezes, quando se escolhe um padrão para trabalhar e uma forma de trabalhar, pode ser, na realidade, minorante para aquilo que é a atividade do agente imobiliário. A terceira dica deste vídeo é complementar aquilo que foi a terceira dica da parte 1, que é a formação. Eu acho que qualquer agente imobiliário se deve focar imensíssimo na formação, a todos os níveis, parte legal, parte fiscal, saber de construção, perceber problemas, conhecer empresas que prestem serviços a imóveis no mercado onde estão para poderem aconselhar os seus clientes. Tudo isso é extremamente importante. Perceber módulos de angariação, modelos de agir como agente imobiliário, perceber quais são as tendências que funcionam, trabalhar as redes sociais, trabalhar o cliente e, acima de tudo, que é algo que eu vejo muitos investidores imobiliários a esquecerem-se e alguns agentes também, embora os agentes acho que percebem melhor isto que os investidores imobiliários, é que o mercado imobiliário é um mercado relacional, é feito com base na relação. Portanto, o foco tem que ser primeiro trabalhar as várias relações. Nesse sentido, a terceira dica deste vídeo que complementa, na minha opinião, a formação é o investimento, que eu já estava a falar nos outros dois pontos. Para mim, é absolutamente crucial, nem me cabe na cabeça como investidor imobiliário ser de outra forma, que um agente imobiliário invista no imóvel. Reparem, uma comissão média em Portugal pode se situar na casa dos 5.000 euros mais IVA ou 5.000 euros já com IVA. Estamos a falar de valores médios em todas as transações, se calhar até pode ser maior do que isso. Portanto, estamos a falar de um valor relativamente considerável, uma soma relativamente alta de dinheiro. E se assim é também normal e expectável por parte de quem vende os imóveis que haja um investimento na promoção desses imóveis. Porque eu, como investidor imobiliário, se não vir esse investimento, a minha reação é muito simples. Então, prefiro ser eu a promover a venda. Coloco num portal gratuito de venda do imóvel. Se a grande diferença de uma imobiliária é ter uma base de dados de potenciais clientes, então a mediadora imobiliária, a imobiliária, não é na realidade uma agente imobiliária. É uma base de dados de clientes, o que é algo totalmente diferente. Na minha opinião, eu acho que um mercado imobiliário maduro, sólido e que funciona, tem então agentes imobiliários inseridos em mediadoras imobiliárias que fazem um investimento na promoção dos vários imóveis que têm para venda. Exemplos de investimento: staging do imóvel, que basicamente é colocar uma série de mobiliário, uma série de decoração no imóvel para valorizar aquilo que é a percepção do potencial comprador, é limpar o imóvel, é trocar uma determinada fechadura que não abre, porque é algo absolutamente terrível quando o agente imobiliário vai mostrar uma casa e a fechadura não entra bem e ele diz: a fechadura tem problemas. Reparem,
o potencial comprador ainda nem entrou na casa e a fechadura, já viu problemas no imóvel, a fechadura de abertura não abre. E quando isso pode ser corrigido com 6, 10, 20, 30 euros, não interessa, pode ser facilmente corrigido. Um agente imobiliário que se aperceba que a probabilidade de fazer a transação, de fechar a venda, ao investir em pequenas coisas como estas, dispara, eu tenho a certeza que vai fazer investimento. E isso, para mim, é uma forma inteligente, seria aquilo que eu faria, pelo menos, se eu estivesse no ramo e se fosse agente imobiliário. E é também, ao mesmo tempo, algo que eu identifiquei como uma minoração dessa atividade, sendo investidor imobiliário e tendo anos e anos no terreno, a ver imóveis, a falar com todo o tipo de agentes imobiliários. Enfim, são estas dicas. Não se esqueçam, como eu disse, nós vamos lançar um vídeo dos 6 padrões de agentes imobiliários, algo que, de facto, vai ser um vídeo seminal, porque comprime aquilo que foram os meus últimos 10 anos de experiência no terreno, com agentes imobiliários, a ver imóveis, a falar com muitos agentes, a fazer propostas, a ter propostas rejeitadas, a negociar muitas vezes até altas horas da noite com agentes imobiliários sobre imóveis e, portanto, vai ser um vídeo seminal. Estas foram as 3 dicas rápidas, mas muito profundas. Eu até pedia aos agentes imobiliários que revissem novamente o vídeo e que pensassem se estão a aplicar ou não estas dicas, porque reparem, passarem muito tempo aqui no canal de YouTube, no nosso, e absorverem muito conhecimento é bom, é excelente, mas se não o puserem em prática ou se pelo menos não refletirem sobre ele, não vai mudar nada na vossa vida. Até ao próximo vídeo, fiquem bem, bons negócios imobiliários.